nós estamos assistindo ao aprofundamento da crise capitalista mundial em larguíssima escala. Isso aqui é extremamente importante porque quando a gente avalia a situação política, é fundamental avaliar a situação mundial e principalmente a situação do capitalismo mundial. Porque a estabilidade da economia, ou melhor, da estabilidade da economia, depende a estabilidade do controle político das grandes massas pelo punhado de famílias que controlam o mundo. Conforme nós temos falado reiteradas vezes, em cima de um estudo do Instituto de Tecnologia de Zurique, na Suíça, de 2011, ficou muito claro que existe no mundo 150 famílias que controlam o grosso da economia. São 28 grandes grupos financeiros que controlam as 100 empresas maiores do mundo, que por sua vez controlam as 1.100 empresas maiores, que por sua vez controlam as 30.000 empresas maiores. E a taxa média de lucro mundial, nos últimos 5 ou 6 anos, conforme o relatório da revista The Economist, que está na internet, no dia 28 de janeiro de 2017, tinha caído entre 2012 e 2017, 25%. Apesar de todos os anabolizantes que o imperialismo colocou para manter essas empresas funcionando. Essas empresas, por mais vitais que apareçam, são uma espécie de morto-vivo. Depois da crise de 2008, que ela é um reflexo de um acúmulo de crises, e que na década de 80 tinha colocado, para conter a crise mundial de 1974, as políticas neoliberais no eixo, que basicamente era colocar no mercado mundial centenas de milhões de trabalhadores que ganhavam salários super miseráveis, principalmente chineses e depois da ex-União Soviética. Isso aí levou a uma política em que a ideia era entregar as empresas públicas e acabar com os programas sociais que tinham estado na base de contenção das tendências revolucionárias em cima da brutal crise que se armou na Segunda Guerra Mundial. Para conter a crise de 2008, o grande capital se valeu de enormes repasses de recursos públicos para as grandes empresas. Essa política, que foi trilionária, nós vamos mostrar algumas imagens públicas oficiais daqui a pouco, ela começa a entrar em colapso em 2012, quando a política de inundação do mundo com crédito em cima de recursos públicos começa a se engasgar. E uma nova onda de engasgamento começa a aparecer muito claro entre 2015 e 2017, que coincide no Brasil com o impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. Porque o grande ponto aqui que deveria ser colocado em primeiro lugar é que o capitalismo ele não consegue mais extrair lucros da produção, principalmente o que realmente é o capitalismo, que seria essas 30.000 grandes empresas. Porque o avanço tecnológico, o desenvolvimento das forças produtivas no geral, é incompatível com a apropriação privada dos lucros, que são as leis super básicas do capitalismo, que a esquerda toda super contaminada
da ideologia imperialista, esquece, ou não quer nem saber disso, porque se trata de uma esquerda pequeno-burguesa. Agora, um ponto muito importante, que a partir de 2008, 2009, começa a ser colocado na prática pelas três grandes potências capitalistas do mundo, principalmente os Estados Unidos, também pela Europa e pelo Japão, uma política que se chamou como QE, Quantitative Easing, ou alívio quantitativo, que era repasses em larguíssima escala, por meio de uma série de truques, de recursos públicos para o grande capital. Então, por exemplo, uma das maneiras de fazer isso é comprar títulos que as grandes empresas emitem, por exemplo, títulos da dívida privada das empresas, com vencimento a vários prazos, poderia ser um mês, um ano, 10 anos, etc., que conforme os resultados das empresas começam a ser ruins, e esses títulos começam a se desvalorizar, e muitas vezes eles são vendidos no mercado por 10% do valor, 15, 20, 30% do valor, aí esses governos iam e os compravam por 100% do valor. Ou seja, um repasse descarado de recursos públicos para que o grande capital continue a poder operar. Isso aí se chamou de quantitative easing e teve centenas de nomes, com o repasse de várias maneiras, né? Sem contar as compras dessas empresas diretas, como aconteceu com a AIG, a asseguradora da especulação financeira, e de vários outros bancos, etc. Essa política de repasse direto de dinheiro público para o grande capital entrou em colapso, porque é uma política ultraparasitária, e aqui muito cuidado, porque essa política levou à inundação do mercado mundial com dólares, principalmente, com dinheiro podre, dinheiro papel higiênico. E isso aí, o colapso, isso aí está na base da crise na Argentina, na Turquia, no Brasil e em todo lugar. Agora, a política que está sendo implementada se chama QT, Quantitative Tightening, ou aperto quantitativo, que seria retirada de dinheiro, principalmente de dólar, mas também de euro e de ien do mercado mundial, porque a política anterior estava levando o capitalismo a um colapso, o que é absolutamente normal, porque toda crise capitalista mundial, desde a primeira delas, que aconteceu em 1847, ela produz um grande enxugamento de forças produtivas, e principalmente de forças produtivas parasitárias. Vamos mostrar algumas imagens aqui para exemplificar. Em primeiro lugar, essa tela, que é muito importante, que é um site dos Estados Unidos que mostra com detalhes em tempo real o grande endividamento que existe lá. Então, por exemplo, a dívida nacional dos Estados Unidos, nesse momento, soma 21,5 trilhões de dólares, levando em conta que com Bush, essa dívida foi começou em 3 trilhões, com o primeiro governo Obama, em 2008. Passou para 6 trilhões no início, e agora se encontra em 21 trilhões. Ou seja, o que demorou para se acumular 240 anos, desde a independência norte-americana, que era 3 trilhões de dólares de dívida, agora já está em 15 anos depois, em 28 trilhões. Se é para esses que falam que o imperialismo, que o capitalismo é super forte, deveria refletir um pouquinho sobre esses números. Olha isso aqui. Além da dívida pública geral, nós temos, por exemplo,
as dívidas por cidadão, que seria o resumo disso aí, que seria de 65 mil dólares. O déficit fiscal do Estado norte-americano está em quase 800 bilhões de dólares. Que outros números interessantes aqui? Déficit com Medicare, Medicaid, que seria os programas de saúde que o Obama implementou para impedir uma implosão social do país. Olha quanto que está aqui. Olha isso aqui. 1 trilhão de dólares. Seguridade social, mais 1 trilhão de dólares. Esse é o orçamento oficial de defesa. 618 bilhões, sendo que tem toda uma parte de números que não são contabilizados, que seria dinheiro provido principalmente pela CIA, por meio de operações ilegais, de tráfico de drogas, etc., para aumentar as operações que são de terrorismo de Estado pelo Estado norte-americano. Bom, aqui toda outra série de números. Por exemplo, olha só, o Produto Nacional Interno Bruto dos Estados Unidos é de 20 trilhões e meio, né? E se gasta, a nível público, isso aqui, 7 trilhões, dos quais o orçamento é de apenas federal, 4 trilhões. E a dívida geral, aqui está falando dos Estados Unidos, seria de 71 trilhões de dólares. E assim poderíamos continuar. Por exemplo, a dívida das pessoas, dos cidadãos, 20 trilhões. Dívida imobiliária, 15 trilhões. Dívida dos estudantes, 1 trilhão e meio. Dívida dos cartões de crédito, 1 trilhão e meio. E assim sucessivamente. Ou seja, a dívida geral norte-americana, segundo esses dados, que ainda são um pouco conservadores, equivaleria mais ou menos a um PIB mundial, que seria tudo o que o país produz num ano. Olha aqui, déficit fiscal, déficit com a China, importações de petróleo, uma situação totalmente catastrófica. Aconselho todo mundo a ler isso com atenção nesse site que estou apontando aqui, o usdebtclock.org. Bom, o endividamento, que ele é generalizado, ele é um fenômeno que ele reflete um capitalismo ultraparasitário em crise. E olha a evolução da dívida aqui. Teve um grande endividamento na primeira guerra, na guerra civil norte-americana, em 1870, mais ou menos, depois na Primeira Guerra Mundial, depois na crise dos anos 30 e da Segunda Guerra Mundial. Isso aí baixou, porque os Estados Unidos controlavam o mundo, repassavam uma boa parte dessa dívida para o mundo, e temos a situação atual onde essa dívida disparou totalmente, numa situação que a economia se encontra num estado de parasitismo brutal, gigantesco. Essa política do quantitative easing, que aqui explica de uma maneira meio demagógica, mas explica ao fim e ao cabo, era justamente o que nós estávamos falando, que era repassar por meio de compras, que está aqui, da Reserva Central Norte-Americana, comprar esses títulos podres das empresas. E aí nós vamos, por exemplo, ao balanço da Reserva Federal Norte-Americana. Olha isso aqui. O balanço de quase 5 trilhões de dólares nesses títulos podres das empresas, comprados com dinheiro público e que cada vez mais aumenta, porque devido à podridão da economia, cada vez mais o nível de podridão desses títulos só aumenta. Bom, o repasse de dinheiro público é um negócio super já conhecido. Olha aqui, em outubro de 2008, foram repassados 700 bilhões de dólares para resgatar empresas. E assim foi indo, por vários desses programas que tem um monte de nomezinhos, como, por exemplo, esse aqui, TARF, e assim sucessivamente. E aí vai. São dezenas de nomes para disfarçar essas compras de
títulos podres das empresas por valores 10 vezes superior ao que devia. E assim sucessivamente, por meio de vários truques, que é o que está acontecendo em absolutamente todo o mundo. Vamos ver uma coisinha aqui muito importante. Esses títulos podres se chamam de high yields, né? E eles movimentam nos Estados Unidos aproximadamente 6 trilhões de dólares por ano. Levando em conta que a economia norte-americana é de 20 trilhões, um número extremamente significativo. E o que aconteceu? Entrando um ponto um pouquinho mais na explicação do problema aqui. O que aconteceu é que a especulação financeira, que começa a ficar bravíssima a partir dos anos 90 com o neoliberalismo, ela entrou em crise agora. Porque de continuar com essa compra tão ostensiva, que não são compras de repasse de dinheiro tão ostensivos para as empresas, você ia ter uma série de efeitos colaterais que levariam o mundo do grande capital à bancarrota. Porque, além dessas compras ostensivas, você tinha a política, por exemplo, de juros de mais ou menos 0%. Taxa de juros baixíssima. Era para que as empresas e os bancos pudessem contratar empréstimos a quase 0%, depois aplicar na especulação financeira e, dessa maneira, obter lucros obscenos. Só que tudo tem efeitos colaterais. Então, o que acontece? Na hora que começou a ser feito isso de uma maneira tão voluminosa, isso começou a ter efeitos. Quais serão os volumes? Então, por exemplo, até 2014, a Reserva Federal estava, além das taxas de juros zero para o grande capital, estava repassando, por meio desses programas de compra de títulos podres, 80 bilhões de dólares por mês. E o Banco Central Europeu, nesse momento, está repassando, agora está diminuindo de novo por conta dessa pressão, justamente 80 bilhões de euros por mês. E o Banco Central japonês estava repassando uma coisa assim como 750 bilhões de dólares em ienes por ano. Ou seja, é repasse descomunais porque as empresas não conseguem mais extrair lucros da produção devido às contradições da lei do capital. Só que, a partir de 2014, a Reserva Federal precisou parar com esse negócio. E agora o Banco Central Europeu e o Banco do Japão também estão parando com esses repasses que estão acontecendo. Por quê? Aqui entra o grande ponto. Devido à crise do capitalismo, o volume de títulos podres tem aumentado muito. E como se faz para impedir a inundação exagerada do mercado por esses títulos, sem que o negócio imploda? Porque, levando em conta que esses títulos é mais ou menos o seguinte: sabe aquelas promissórias que você entrega e que depois não consegue pagar? Ou você, vamos colocar um exemplo bem popular. Você vai, compra uma TV nas Casas Bahia e depois não consegue pagar. Então, as Casas Bahia vendem isso para uma factoring, são essas empresas que depois saem cobrando, por um valor menor. A dívida, vamos supor, de R$1.000, vende para a factoring por 500, para resgatar um pedaço. E aí a factoring começa a negociar de um para outro lugar, para escritório, não sei onde, isso aí, e vira uma negociação de um título que, na prática, não tem quase nenhum valor. Porque isso, a probabilidade da maioria desses títulos serem pagos é baixíssima. Aqui acontece a mesma coisa. Esses bancos centrais compram esses títulos podres pelo valor cheio e vendem no mercado de títulos podres. E o que aconteceu? Olha aqui o ponto. Em 2011, as taxas de juros que esses títulos, o mercado de títulos podres pagava, era de 15%. E movimentava nos Estados Unidos, naquele momento, uma coisa assim como 6 trilhões de dólares.
Isso, no ano retrasado, chegou a cair para 3%. E agora o capital fica entre a espada e a parede. Aumenta as taxas de juros para evitar que trilhões implodam, e aí começa a afetar essa questão de dinheiro fácil para as grandes empresas e no mundo, ou deixa o negócio se implodir. Então, esse aumento da taxa de juros nos Estados Unidos tem a ver com isso. Segurar esses bilhões de trilhões, aliás, esses trilhões de dólares em títulos podres, nesse mercado de títulos podres que existe. Que está relacionado também, entra dentro do bolo geral dos chamados derivativos financeiros, que é o grosso da especulação financeira. Tem vários vídeos no YouTube explicando essa questão dos derivativos financeiros, que basicamente o que eles fazem, só para dar uma explicação rápida, seria assim: começa a negociar títulos de várias fontes, da dívida imobiliária, como escrituras, da dívida dos estudantes, da dívida das empresas, da dívida pública, e assim sucessivamente. Começa a colocar isso agrupado como se fossem fundos, depois viraria fundos de fundo, e isso começa a ser apostado no mercado financeiro mundial para grandes investidores. E essa venda acontece em cima de apostas, como se fosse um cassino. Aí vem um grande especulador financeiro, que normalmente são fundos de pensão, fundos imobiliários, fundos hedge, controlados por grandes bancos, etc., e compra um troço desse. E as asseguradoras, que não são asseguradoras de carro, são asseguradoras de especulação financeira, vai lá e assegura. Porque um fulano aqui, que seria um outro especulador, vai apostar se isso vai conseguir ser atendido, esses prazos todos de resgate de títulos, no prazo combinado ou não. Então, uma aposta que sim, outra aposta que não, e as asseguradoras vão segurando esse risco, até que de uma hora para outra há uma grande implosão desse negócio, como aconteceu com a especulação imobiliária nos Estados Unidos, com a AIG, que era exatamente isso, só que no setor imobiliário, em 2008, e que levou o mundo a um efeito dominó de crise. Essa especulação financeira hoje movimenta mais ou menos 10 vezes a economia, entre várias aspas, produtiva mundial, que seria de mais ou menos 75 trilhões por ano. Só que essa economia supostamente produtiva já é muito especulativa, tem uns 20, 30% de juros e parasitismo aí no meio. Bom, os especulativos financeiros, os derivativos financeiros, movimentam uns 600 a 800 trilhões por ano disso aí. E a economia capitalista é basicamente isso. Não tem uma economia tão forte, tão super-homem, nada disso. Uma economia super frágil, que é obrigada a movimentar o capital dessa maneira, porque o grande capital não consegue alocação no setor produtivo, dado o brutal grau de parasitismo. E, nesse sentido, o que nós temos é esses sistemas todos, que implodiram já em 2008, agora cresceram de uma maneira grande, e tudo o que levou à crise de 2008, todos os fatores, se reproduzem hoje, só que em uma escala maior e com os chamados países emergentes na linha de frente, com um grau de podridão muito maior. A especulação financeira no Brasil, ela começou a adquirir um grau mais podre a partir de 2009, mais ou menos. Por exemplo, quem tem conta em bancos, vocês vão ver que esses fundos que apresentam de renda fixa, de outra coisa, começam a ter derivativos dentro, que é um negócio hiper podre. Fica até difícil você investir o seu dinheiro em algum fundo, porque quase todos têm derivativos financeiros. E no Brasil, isso aí, essa dinheirama toda podre, tem como, por exemplo,
fundamento isso aqui, que seria a especulação com a dívida pública. Esse gráfico da Auditoria Cidadã, ela, por meio de toda uma série de estudos, conclui que no Brasil, olha só, quase 40% em 2017 do que o governo gastou estava destinado, de várias maneiras, a ser repassado para juros e amortizações da dívida pública. E aí você vê o que eles aplicam em outros setores, e aí você vai entender por que não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para absolutamente nada. E os números aqui já, inclusive, tem bastante manipulação, porque essa questão da previdência social, que se gasta tudo isso aí bota umas aspas, né? Porque o imperialismo impõe a privatização da previdência em cima desses números. Mas existe a manipulação em cima da previdência rural, em cima do dinheiro que deveria ser destinado para a Seguridade Social, vinda dos impostos federais, como o CSL, que nunca aconteceu, e assim sucessivamente. E outra coisa, essa situação, que no Brasil pode parecer meio agressiva, 40% de tudo que o governo gastava para dívida, uma dívida podre que nunca foi auditada, é a norma no mundo inteiro. Por exemplo, na Grécia, o que o governo paga para girar essa dívida é mais de 50%. Lembrando também a auditoria que o governo de Rafael Correa fez em 2007, 2008, em Quito, a capital do Equador, onde a própria Fattorelli, que é a principal figura da Auditoria Cidadã, participou, mostrou que o grosso dessa dívida era totalmente podre, tanto assim que esse governo conseguiu recomprar esses títulos por 20% e 30% do valor, uma boa parte desses títulos. E os fundos, que são fundos imperialistas, aceitaram de um negócio tão podre que é. Um negócio nojento. Aqui no Brasil nunca foi feita uma auditoria real, foi feita uma auditoria muito parcial pelo Senado em 2007, mas que não chegou a nada. Nunca foi uma auditoria de fundo, porque isso aqui é a menina dos olhos da roubalheira, da verdadeira corrupção, da verdadeira roubalheira que existe no Brasil, junto com outros esquemas, como, por exemplo, esse aqui. Esse videozinho da Auditoria Cidadã se refere a um esquema fraudulento, que também recomendamos a todo mundo assistir. Olha aqui, denúncia esquema fraudulento, onde se revela como, por meio de uma série de mecanismos, esses grandes bancos especulativos, que muitos deles nem sequer têm trabalho nenhum no Brasil, como esse JP Morgan, Deutsche Bank, etc., Barclays, eles são os chamados primary dealers, o que compra do governo dinheiro público e que só para repassar esses títulos para os demais especuladores, eu tenho um lucro, só por esse repasse, toma daqui, vai para lá, de 2,5%. E aqui, esse videozinho da Fattorelli revela como que essa corrupção real, legalizada, ficou muito mais podre, como, por exemplo, a BH Ativo, por empresas que estão sendo criadas, por exemplo, pela Prefeitura de São Paulo, o Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura de Belo Horizonte e mais algumas outras instituições que pegam supostos títulos não cobráveis, até são reais, e que a partir daí acabam dando para os especuladores descontos brutais e parcelamento no pagamento. E aí vocês vão ver nesse vídeo, que eu recomendo todo mundo assistir, que basicamente é assim: o que esses grandes especuladores investem nos títulos da dívida, chamada dívida ativa, não cobrável, eles recuperam em um ano e ainda, devido aos descontos, nos outros 3 anos continuam lucrando com dinheiro público. Bom, a partir daí, nós poderíamos continuar falando sobre outras maneiras de roubalheira legalizada. Por exemplo, os swap cambiais, que seria assim: os especuladores estrangeiros entram no Brasil e fazem uma espécie de seguro quase que de graça por esses swap cambiais do governo,
para que quando eles repatriarem o dinheiro não tenham perdas, caso houver uma devaluação, como está acontecendo agora. A venda das empresas, da troca de pinga, como está sendo feito no Brasil, a Petrobras, setor elétrico, Petrobras, todos os campos de petróleo estão sendo vendidos alguma coisa assim entre 10% a 20% do valor. E tudo isso, segundo a direita, segundo a imprensa golpista, a serviço do grande capital, e até boa parte da esquerda, seria tudo normal. Então, não se denuncia isso, não se fala absolutamente nada. Agora, isso aqui não é só um fenômeno no Brasil, veja o que está acontecendo na Argentina. Que esse tipo de roubalheira institucional, que já existia no governo Kirchner, da mesma maneira que existia aqui no governo Lula, porque eles não mexem nesse ninho de cobras, que seria o grande controle do país pelo imperialismo. Isso acabou entrando, continuou, por exemplo, com o Macri, com o Temer, etc., e acabou entrando em situação de colapso. Tanto que a Argentina quase quebrou 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás. E precisou ser resgatada pelo Fundo Monetário Internacional por 50 bilhões de dólares. E isso aí não vai conseguir tirar a estrutura do grande problema. E a Argentina continua caminhando para uma grande crise. Mesma coisa o Brasil. Mesma coisa a Turquia. E foi esse grande problema que aconteceu agora. E o grande problema é assim, o mundo foi inundado por dólar de baixo valor, baixa taxação, e as empresas no mundo inteiro se super endividaram. O endividamento das empresas turcas, por exemplo, é uma coisa assim como 360 bilhões de dólares. Na China, o endividamento das empresas chinesas alcança quase 20 trilhões de dólares. Essa situação de crise toda acabou levando a toda uma série de movimentações que afetam a estrutura do sistema capitalista mundial. Isso está por trás da guerra de tarifas do Trump, que tenta repatriar capitais para os Estados Unidos, mas é muito difícil, porque, por exemplo, mais de 45% das exportações chinesas aos Estados Unidos não são de empresas chinesas, são de empresas multinacionais norte-americanas, fundamentalmente, e europeias, que exportam mercadorias muito mais baratas para os Estados Unidos. Esses esquemas todos estão com os dias contados. Os salários na China aumentaram muito, apesar de que também tem uma camada de salários muito baixa, tem a robotização, mas são todos mecanismos de alta crise para resolver o problema. Essas duas políticas da China, que já falamos várias vezes, o novo caminho da seda, são vias rápidas para aumentar a circulação de mercadorias para a Europa. Junto com o Made in China 2025, nós precisaremos fazer explanações específicas sobre isso, demonstra isso. A China submetida ao aprofundamento da crise mundial e desesperadamente tentando se converter num país imperialista, numa potência imperialista, para se salvar os lucros e se salvar de um grande movimento de massas. Porque a China é um país enorme, de 1,4 bilhões. Aquela história que está cheio de greves, todo mundo à beira da rebelião, mentira, não tem nada disso. Quem esteve na China sabe disso. Em Pequim, por exemplo, uma cidade de mais de 22 milhões de habitantes, a polícia nem sequer anda armada. Se estão à beira da rebelião. Existem 3 cidades que são as cidades do chamado Tier 1, o nível 1, Beijing, Xangai e Canton, ou Guangzhou. E você tem outra série de cidades no segundo nível. E por meio de uma série de políticas, você tem uma eliminação da pobreza em grande escala, né? Apoio principal do governo chinês vem da classe média e uma série de movimentações que o governo é obrigado a adotar para
salvar o país da crise. Mas essas movimentações todas são movimentações basicamente especulativas, tirando essas duas, que seria o Made in China 2025, que leva a China a entrar em confronto com todos os países imperialistas mundiais, porque basicamente o que ela quer é aumentar a participação no mercado mundial, e nunca uma verdadeira divisão do mercado mundial foi feita sem guerras sangrentas, e é assim sucessivamente. Ou seja, o que nós temos aqui é que o imperialismo está, desde março deste ano, entrando com uma nova política abertamente recessiva, o que vai deixar a vida muito mais complicada para países como o Brasil, que tem um endividamento em dólar das empresas enorme e que, ao mesmo tempo, estão sendo expoliados até as últimas, por meio da imposição da entrega das riquezas nacionais de uma maneira super parasitária, né? E isso vai ter consequências, vai ter explosões. Porque enquanto essa imposição acontece no Brasil, nós pegamos países como nos Estados Unidos, que nem a gente tem mostrado nos últimos vídeos, eles estão entrando com medidas abertamente protecionistas do capital nacional, por exemplo, contra os chineses. Mesma coisa acontece na Austrália, acontece na Alemanha, na França, etc. Ou seja, essa questão de liberdade no capitalismo é tudo mentira. Nós estamos na época do imperialismo. Mas o que é verdade é o capital não consegue superar a crise por métodos normais, ele avança a passos larguíssimos para uma enorme crise. Essa política recessiva, ela pode deixar os trabalhadores, durante um certo período, numa defensiva ainda maior, mas em algum momento isso vai explodir. Isso não é sustentável. Não é uma política de geração de emprego, deixar todo mundo feliz. Exatamente o contrário, uma política de arrebentar com todo mundo, de levar todo mundo à insatisfação. E de uma hora para outra estoura um grande colapso, como o de 2008, só que agora tende a estourar com maior força e levando em conta. O último estourou em 2008, estamos em 2018. Em qualquer momento estoura outro mais. E quanto mais embarrigar, vai estourar com mais força. Esse é o ponto. Isso vai levar a grandes convulsões. Para terminar, conforme Lenin explicou no importante livro Imperialismo, a etapa superior do capitalismo de 1916, a época dos monopólios, a época do imperialismo, que é a junção entre o grande capital industrial e o grande capital bancário, é uma época onde os períodos de estabilidade são a exceção. Sempre tem, tudo é cíclico, mas o normal é o período de crise, que cada vez tende a se transformar em um período mais permanente, digamos assim, com menos períodos de vida. E isso leva a aumento das contradições intercapitalistas, as guerras são a contrapartida da revolução, da mesma maneira que a revolução é a outra cara da moeda das guerras, e tudo indica que o capital mundial está indo para um grande colapso. Significa que isso seja o fim do capitalismo? Não. Isso não, porque o capitalismo precisa de ser derrubado por uma revolução operária. Mas também sim significa que ele fica mais fraco. O caldo de cultivo para a formação de partidos operários revolucionários fica muito mais facilitado. Muito mais fácil você falar com os operários quando eles estão dentro do ascenso, do movimento comunista, forte em grandes manifestações, etc., numa situação pré-revolucionária, de quando estão paralisados e com medo. Isso é óbvio. Para o próximo período, portanto, o que está colocado é o confronto aberto entre a burguesia mundial, de conjunto, e a classe operária mundial.